Tamo de volta, tamo junto nessa segunda-feira. Doutor Rafael Bárcia tá aqui comigo, tamo junto, companheiro. Olha só. Ai, eu tenho uma notícia boa pra vocês, vai ser jurado do cozinheiro. Já aproveita, tem que marcar a data, tá? 11h43, vamos de informação aqui. Professor Lié, pode já vir entrando enquanto eu chamo a reportagem. O descaso no ensino público. Uma escola em Manguinhos está caindo aos pedaços e os alunos sofrem com a falta do quê? De recursos, para variar. O Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila foi inaugurado em 2009 com a promessa de ser referência no ensino da região, mas as imagens que você vai ver agora mostram, ficou só na promessa, porque o que a gente tem lá é abandono. Veja. O vídeo gravado por alunos mostra o laboratório de ciências. O local que seria usado para colocar em prática as experiências ensinadas em sala de aula está desativado. A sala é ampla e tem muitas mesas que poderiam ser usadas para pesquisa, mas não há manutenção adequada. No auditório, a grade da janela foi arrancada e as poucas cadeiras e mesas estão largadas pela sala. As portas também estão quebradas. E o ar-condicionado não funciona. A piscina está suja e, por isso, fora de uso. Por todo lado, imagens do abandono. Ventiladores quebrados, armários bagunçados. Quando chove, a água invade corredores e salas de aula. A Escola Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila foi inaugurada em 2009 para ser referência de ensino na região. Faz parte das obras do PAC realizadas nas comunidades de Manguinhos e do Jacarezinho. Tem capacidade para atender 1.500 alunos, mas nos últimos anos tem o número de estudantes reduzido. O abandono do governo do estado e a violência são os principais fatores. Além da falta de manutenção adequada, o colégio é alvo frequente de bandidos que furtam equipamentos e danificam a estrutura do prédio. Em nota, a assessoria de imprensa do governo do estado informou que lançou esse mês o Programa Estadual de Segurança Escolar. Segundo o governo, a iniciativa vai levar mais segurança para os professores e alunos da rede pública. Em relação ao Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, a Secretaria de Educação informou que está analisando parcerias para a recuperação, principalmente da piscina. A gente está vendo aí as imagens, daqui a pouco você vai ver a piscina como está. Sobre recursos, afirmaram que a escola recebe regularmente verba para manutenção e em 2018 recebeu mais de 350 mil para manutenção e compra de equipamentos. Tem que se fazer, então, uma auditoria, né? Porque o que a gente está vendo aí são imagens de abandono completo. A gente não vê nada de bom diante de uma escola que tinha tudo para ser boa. Eu me lembro muito bem dessa escola aí, é aquela mesmo que eu te falei, Humberto, que os alunos na época da greve acabaram ocupando, ó, bem próximo ali, quase de cara com a entrada do Jacarezinho. Quem vai para a cidade da polícia vê direto, é bem ali, importante, referência, muito bacana. A gente viu, a gente acompanhou quando foi a inauguração dela. O professor Lié está aqui, é professor, fala com a gente. É uma tristeza a gente ver a imagem do abandono. Olha só, não adianta a gente ter, principalmente num governo, você tem uma inauguração, depois esse governo esquece, vai se degradando, entra governo, sai governo. Se o filho não é dele, não fazer investimento no que a gente tem, o que eu acho, o mais difícil é ter educação de qualidade. Mas você ter uma escola estadual numa área tão pobre como essa, desse montante, já é um golaço tão grande, mas deixar ficar dessa forma praticamente totalmente largada, abandonada, aí é dinheiro jogado fora e futuro também. Bom dia, Isabelle, bom dia, Bárcia, nossos telespectadores. É muito triste a gente ver uma matéria dessa, né? Realmente é uma escola grande, é uma escola importante, situada, como vocês mesmos disseram, né, numa área periférica da cidade, numa área que nós conhecemos aqui, né, uma área com muitos confrontos, né, confrontos entre policiais e traficantes, né, uma área também que tem a atuação de milícia, enfim. É uma área que necessita de uma escola de qualidade, necessita de uma escola, né, que cumpra de fato a sua função social, Isabelle. E a situação se torna ainda mais dramática quando a matéria nos mostra que houve investimentos públicos. Quer dizer, sim, a gente vê uma escola como essa, numa localidade tão pobre como essa. Você viu, foi a inauguração na época do presidente Lula, que a gente viu nas imagens, do governador que hoje está preso, Sérgio Cabral. Mas a gente vê uma infraestrutura que quem conhece a realidade das escolas públicas do Rio de Janeiro, não é comum. Você tem piscina, você tem laboratório, e aí o que a gente vê é abandono, é tudo quebrado, é tudo abandonado. O recurso público entrou, né, pelo que a reportagem mostra, o recurso público entrou, ou pelo menos saiu dos cofres públicos, mas não chega ao seu destino final, que é a escola e que é principalmente o atendimento à comunidade. Então você veja, uma criança,
né, do Jacarezinho, em geral, uma criança carente do ponto de vista financeiro. Uma criança que já tem, né, em geral, problemas alimentares, né, que convive no meio, né, de muita violência, então isso também é prejudicial, já comentamos várias vezes aqui, para o aprendizado das crianças. E quando você tem uma escola que seria capaz de suprir minimamente essas deficiências, ela acaba se encontrando nesse estado. É muito difícil, é muito lamentável e a gente espera, né, que o governo do estado rapidamente recupere essa escola, porque ela é muito importante para o Jacarezinho e para o Rio de Janeiro. Olha só, gente, faltando 10 para o meio-dia, o Rio permanece, sim, apesar que eu vi sol agora lá fora, mas está em estágio de atenção por causa... Que imagem foi essa, né? Meu Deus, e foi do nada, começou um vendaval, um vendaval, um vendaval. Você está vendo aí as imagens, foram 105 km por hora registrado lá no Forte de Copacabana. Vários bairros da cidade ainda estão sem luz. A gente tem aqui o Rio Comprido muito próximo da gente, há 12 horas sem energia. O forte vendaval que atingiu várias cidades deixou o estrago. Daqui a pouco você vai ver a reportagem. Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte. Ontem no grupo do WhatsApp do SBT Rio, a gente mandando mensagem. Todo mundo aí foi pego de surpresa. Não começou uma imagem do tempo fechado à tarde, estava um tempo maravilhoso, maravilhoso. E de repente começou uma ventania, um troço absurdo. Ontem até o meu marido, o Tchelo, apostou com meu filho, falou: ih, esse vento quente aí, vem chuva por aí, não vai dar pra ir pra quadra. Dudu falou: te aposto R$100, tem que pegar as moedinhas do cofre e dar pro pai, porque, olha, final da... Foi do nada assim, ó. Eu também achei que a gente ia ter que pagar R$100 aí, ó. Daqui a pouco você vai ver. Isso daí foi na região de Mangaratiba, né? Daqui a pouco isso aí, ó, começou a voar, foi o primeiro local onde teve o registro do forte vendaval. Daqui a pouco a gente vai te mostrar na reportagem completa. Mas como eu falei, alguns bairros estão sem energia por causa desse forte temporal, principalmente de vento. Ele causou transtornos, principalmente ali na região da Zona Oeste, em Realengo, onde está o Hospital Albert Schweitzer. Pacientes tiveram que ser transferidos depois de uma queda de energia que durou cerca de 3 horas. Mas o plano B não funcionou também não. Caio Alex. O temporal, com uma forte ventania, trouxe o caos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na noite deste domingo. A unidade ficou às escuras e o gerador, como foi atingido pela água da chuva, apresentou problemas e não funcionou. Resultado, medo e incerteza para quem estava hospitalizado e para os familiares. Deixa a gente lá ver. Que o paciente está bem, não quer deixar, não quer dar nada. Então todo mundo sem sistema. Pacientes da unidade precisaram ser transferidos para outros hospitais após o Albert Schweitzer sofrer com a queda de energia. De acordo com familiares, o prédio ficou às escuras por mais de 3 horas. Ninguém deu informação nenhuma, então a gente está aqui, fica aqui, só vê só o corpo passando, a gente não sabe se é parente, se não é. O motorista Reinaldo Martins contou que esperou 1 hora até receber informações do pai. Ele ficou sabendo dos transtornos no hospital pelas redes sociais e correu para cá. O meu pai se encontra sedado, entubado, entendeu? Está em estado de dependência dos aparelhos respiratórios. Bárbara Cristina estava na formatura dela. As amigas contaram para ela o que estava acontecendo. Ela veio para ter notícias da mãe, internada na unidade. A minha mãe teve um AVC e está com uma pneumonia. Eu vou ficar aguardando até saber alguma notícia dela, porque o estado dela é grave, ela está no CTI. Essa ambulância ficou estacionada na frente do Albert Schweitzer para transferir os pacientes até o final da noite. Em nota, o Hospital Albert Schweitzer informou que todos os equipamentos utilizados para ventilação mecânica funcionaram normalmente, já que eles possuem baterias extras. Um plano de contingência foi acionado para transferir os pacientes mais graves para outros hospitais na redondeza. A direção afirmou ainda que não houve mortes por causa da falta de energia. O hospital informou ainda que apenas 5 pacientes foram transferidos, entre eles 2 bebês recém-nascidos. Pela manhã, a situação estava normalizada. E a Prefeitura acaba de informar que o Rio de Janeiro sai do estágio, agora volta a estágio de normalidade, mas é bom ficar ligado porque existe a previsão ainda de tempo nublado e alguns pontos com fortes chuvas ou chuvas moderadas. Em relação ao gerador, a direção do hospital disse que o equipamento foi acionado e funcionou normalmente durante 1 hora, mas com a forte chuva houve entrada de água nos tanques de combustível, que acabou provocando a interrupção, né?
Desculpa, mas você entra água no negócio, quando acaba a luz é principalmente que tem chuva, né? É uns troços. Tem um colega nosso que trabalha, que mora perto lá, e que assim que começou o vendaval já falou que acabou a luz e ficava piscando igual uma árvore de Natal White Whites. Então, né? Vamos dar. Quem escreve a nota tem que ir lá e ver, porque a gente quer a verdade, né? Não tô falando que é mentira, mas, pelo amor de Deus, se enche de água o troço por causa de quando precisa do gerador, é quando chove, então tem que rever por que entra água no tanque, né? 11h53, você vai ver daqui a pouco, tem lá, todo mundo tá ocupando lá no Jardim Catarina, a mega operação das duas polícias lá em São Gonçalo, porque existe um clima de terror, isso está existindo desde a Salgueiro e Jardim Catarina, né? Desde a morte do traficante Schumacher, que teria sido morto pelo 2N. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa guerra de traficantes do Comando Vermelho por lá, a gente vai trazer todas as informações. Nós vamos ao vivo agora, é isso? Não, daqui a pouco a gente vai ao vivo, 11h53, a polícia tenta conter a guerra dos traficantes ali das duas comunidades de São Gonçalo. Durante o fim de semana foram derrubadas barricadas do Jardim Catarina. Mesmo assim, houve novo confronto, deixando um morto e um ferido. Em meio a tudo isso, quem mais sofre é a população. Veja na reportagem do Daniel Penaferro. Os vídeos da guerra nossa de cada dia em São Gonçalo são impressionantes. Olha esse aqui, o carro passa repleto de criminosos armados. Eles gritam impondo terror. A moradora fica com medo, claro. Ai, meu Deus, não vamos pra casa, não. A guerra que acontece nas comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina tem uma verdadeira horda de bandidos armados. Nesta foto, eles exibem as armas de alto poder de destruição. E ao fundo, aparece um cartaz com juras de morte ao traficante rival, o 2N. Aqui, neste outro vídeo, mais arma e exaltação, ameaça. Bota a cara, nós tá tudo aqui, ó. Como se fossem policiais, os traficantes patrulham a área. Eu não tô ligado, o esquema não. A moradora que filmou tudo à distância se espanta com os gritos dos criminosos no momento da caça ao bando rival. Estão passando aqui na rua gritando, cadê você, Ricardinho? Olha, olha, olha. Tudo acontece porque o traficante Schumacher Antonácio do Rosário, conhecido apenas como Schumacher, foi assassinado. O criminoso de 35 anos, apontado como chefe do tráfico no Jardim Catarina, teria sido morto a tiros por determinação de Thomas Jason Vieira Gomes, o 2N, chefe das bocas de fumo no complexo do Salgueiro. As investigações mostram que o assassinato aconteceu por causa de uma disputa interna no comando da mesma facção criminosa que os dois integram. Um áudio atribuído a 2N, que faz parte da investigação, mostraria inclusive a voz do traficante, confessando que matou o Schumacher. É o 2, parceiro, tá ligado? Eu sou os cria, entendeu? Independente de qualquer coisa, meus amigos. Vagabundo, tá cavando mancada pra me matar, tá puxando fundamento onde como não tem. Nunca eu vou como perder minha vida certo, tá ligado? E vou deixar matar a minha rapaziada. E nós estando certo, tá ligado, rapaziada? Schumacher andando como nos papos em Taoca, que é como morrer 5. Pai, isso que é aquilo. Tô com vários áudios aqui, vários papos, mano, que os caras me matar. Pra ficar pra como morrer, mano, não vou mesmo. Neste outro áudio, 2N grita, afirmando que não é verdade que trocaria de facção. Rapaziada do Comando Vermelho, vamos parar de falar fofoquinha aí, rapaziada que não sabe, mano. Nós do Salgueiro aqui tá contra os maus tratos, a tortura, o sofrimento e a covardia, mano. Nós é comando até o final, nós é o certo, mano. Schumacher era um dos bandidos mais procurados pela polícia. O Disque Denúncia, inclusive, oferecia uma recompensa de R$30 mil por informações que levassem à prisão dele. Ele era acusado de homicídio qualificado e roubo de carga. Segundo a polícia, no ano retrasado, Schumacher chegou a oferecer uma recompensa de R$5 mil a seus comparsas para cada policial que fosse assassinado aqui na região de São Gonçalo. Investigações apontam que, com o assassinato de Schumacher, houve um acirramento na disputa pelo comando da facção criminosa. Isso, inclusive, já teria chegado ao interior do sistema carcerário. E de dentro da cadeia já teria partido, inclusive, uma ordem para que 2N também fosse executado. A PM montou um cinturão de segurança nas proximidades do Jardim Catarina e no Salgueiro. No final de semana, policiais retiraram barricadas no Jardim Catarina. No sábado, em tiroteio entre traficantes e a polícia, um suspeito foi morto e outro baleado. Na ousadia do tráfico, 2N mostra o rosto. Vaidoso, ele postou fotos de seu casamento e da festa nas redes sociais. Entre os convidados estava o jogador de futebol Thales, ex-Vasco, atualmente na Ponte Preta. Nesta outra foto, ele aparece junto de dois dos seus principais comparsas.
Marco Antônio Jacinto da Silva, o Biscoli, e Luiz Ricardo Monteiro Cunha, o Ricardinho. Neste vídeo, o traficante aparece dirigindo tranquilamente uma Mercedes nas ruas da comunidade. Eu sempre te avisei. Neste outro vídeo, o traficante comemora o aniversário na quadra da escola de samba da comunidade. O Disque Denúncia oferece recompensa por informações que ajudem na prisão do bandido. Enquanto ele não é capturado, segue a guerra e persiste o medo entre as pessoas, que nada tem a ver com a disputa entre os bandidos. Ai, meu Deus, não vamos pra casa, não. Rapaz, doutor Rafael Barça, você falou que ia ter essa guerra e isso a gente já imagina aí dentro do complexo que até pouco tempo atrás você conseguia de alguma forma ter a presença, andar por aí, de repente ele se tornou um ponto estratégico. Salgueiro já era, mas Jardim Catarina ali, que a gente sabe, importante para o tráfico de drogas, a disputa seria até o fim, é o que a gente está vendo agora, né? Exatamente, Isabelle. Eu sexta-feira eu alertei isso aqui, né, da responsabilidade até da polícia, de pacificar essa região, né, independente do motivo da morte, né, do golpe de Estado aí que a gente está comentando, mas é óbvio que ia ter ali uma disputa, né, entre duas facções, não interessa se duas facções do Comando Vermelho, ou então a informação que se tinha anteriormente teria pulado para outra organização criminosa, mas ia ter ali uma disputa. E qual é o medo? O medo é o envolvimento de outras comunidades, né, comunidade ali de Jardim Catarina, Anaia, todas essas comunidades são controladas por a mesma organização criminosa, que é uma organização criminosa violenta demais, né, e se envolver numa guerra que toda a população ali de São Gonçalo ficar no meio desse fogo cruzado. São 200 mil pessoas, se eu não me engano, só no Jardim Catarina. E a gente está falando, teria morrido o Schumacher, essa história toda. Daniel falou, Schumacher que oferecia dinheiro para que matasse polícia. Ou seja, gente extremamente perigosa e extremamente violenta. Extremamente perigosa, violenta, né? Põe terror ali em São Gonçalo, na Rio Manilha, responsável por esses assaltos que acontecem diariamente na Rio Manilha. É essa organização criminosa que promove esse tipo de assalto. Quer dizer, é uma organização criminosa que a gente já fala aqui há muito tempo. Muito violenta, muito perigosa. Agora, a gente lembra aqui que o 2N já foi preso em 2014, né? Tava comentando aqui, ele foi preso em 2014 e foi solto depois. E virou uma liderança a ponto de ser morto por uma outra liderança. Então, ou a gente muda as leis penais, né, para dar efetividade às leis penais, ou então a gente vai ficar enxugando gelo. Aí a polícia faz uma operação de novo, prende ele de novo, daqui a pouco ele tá solto. Então, ou a gente tem que parar de enxugar gelo, tem que tomar uma medida efetiva. A gente tem nas imagens aí, a imagem de passando aquele carro branco, esqueci o nome dele, o carro branco, agora tipo um Jeep aí, e que os caras estão, os quatro, são Renegade. Tem 4 caras dentro do carro, aparentemente é mais, mas você vê 3 caras, essa imagem aí, solta por favor. É um Jeep Renegade, você vê aí, ó, os 3 que estão, pelo menos os que aparecem do lado de fora, com um fuzilzão pra mostrar poder, como se fosse comemoração. Ele mesmo fala, para de fofoquinha aí, fofoca ou não, não importa se é o bandido que deu o golpe, se não é o que deu, o que a gente vê é que na realidade lá, é que quem tá, a presença que tá é o tráfico forte, o tráfico com poder de matança muito grande, isso é a realidade ali. Muito grande. O que parece que aconteceu, Isabelle, é que ele tinha medo do Schumacher matá-lo, né? A história é essa, o Schumacher estava desconfiando dele, tinha medo do Schumacher matá-lo, então ele se antecipou e matou. Como a gente fala aqui sempre, são criminosos que não tem compromisso nenhum com vida, com nada, com ninguém, né? Então... Amizade zero. Promove ali o terror, esse é o dia a dia deles, esse é o trabalho deles, e isso que a gente tem que evitar. E hoje teve a mega operação, você vai ver daqui a pouco, a gente acompanhou desde as primeiras horas, Polícia Civil, Polícia Militar, e o que vai ser feito dentro dessas comunidades, daqui a pouco a gente vai te mostrar, tá bom? Agora, 12:01, eu quero falar aqui, ao vivo, quem tá com a gente nesse ao vivo? A Paty Hadley, desabamento em condomínio de luxo, no Alto Leblon, deixa 3 feridos. Paty, o que aconteceu, por favor? Oi, Isabelle, boa tarde. Olha, esse deslizamento de terra aconteceu aqui no condomínio Jardim Pernambuco, como você disse, um condomínio de alto luxo, né, aqui no Novo Leblon. Então, o que aconteceu? Em fevereiro, teve um deslizamento de terra aqui e a GeoRio montou essa estrutura aqui para fazer uma obra de contenção. Então, desde fevereiro acontece essa obra aqui. Só que hoje de manhã, quando o pessoal estava trabalhando ali, houve um novo deslizamento de terra. 3 funcionários que estavam no momento em que a terra
terra cedeu. Um conseguiu pular na hora, estava bastante assustado, mas ele não se feriu, só que os outros dois ficaram parcialmente ali soterrados. Então, foi preciso chamar o corpo de bombeiros e eles vieram aqui para fazer o resgate desses dois funcionários da GeoRio. Um sofreu escoriações e o outro, pela nossa apuração, parece que quebrou um braço e também sofreu um corte na cabeça. Os dois foram levados para o Hospital Miguel Couto. Isabelle. Empate, ainda bem que eu não comprei minha casa aí, gente. Olha, Por isso. eu fiquei, gente, porque olha só, para quem não conhece, o Jardim Pernambuco, quando a gente fala condomínio de luxo, a gente fala condomínio na Barra, não sei o que, vamos ser realistas aqui. Jardim Pernambuco, no Alto Leblon, a pessoa, ela não só ficou rica, ela é rica de 300 mil gerações e foi acumulando riqueza. Porque uma casa ali, no mínimo, devaneia uns 10 milhões de reais. Saca do lado esquerdo da Paty o portãozinho da casa. Agora, já tinha um isolamento aí das obras, Paty. Eles estavam, hoje pela manhã, eles estavam fazendo aí, retomando esse trabalho, é isso? A informação que a gente teve também, que as fortes chuvas teriam interrompido o trabalho, e aí, quando se retorna o trabalho, aí o solo, a gente sabe que é alto, o solo estava perigoso, como a gente está alertando sempre aqui, né? Exatamente, Isabelle. Essa obra, né, como a gente disse, foi lá em fevereiro que aconteceu um grande deslizamento, aí esse pessoal foi chamado e montou toda essa estrutura aqui e foi fazendo a obra de contenção. Mas agora o trabalho tinha sido suspenso em função do temporal e eles estavam retornando e, como você disse, o solo já estava muito mais instável e aí aconteceu esse deslizamento no momento, né, em que os funcionários estavam trabalhando. Foi um susto muito grande, né, eles foram pegos ali de surpresa. Um funcionário saiu bastante assustado, ele conseguiu saltar, na hora que a terra cedeu, ele conseguiu saltar, só que aí os outros dois funcionários acabaram parcialmente soterrados, eles ficaram presos ali, aí o corpo de bombeiros precisou ser chamado e vir fazer o resgate dos funcionários que estavam assustados, mas eles sofreram, um sofreu apenas escoriações e o outro, pela informação que a gente apurou aqui, com as pessoas que acompanharam, né, esse resgate, teria quebrado o braço, também sofreu um corte na cabeça. Eles estão sendo atendidos neste momento no Hospital Miguel Couto. E como você disse, é um condomínio de alto luxo mesmo, Isabelle. A gente até tomou um susto quando recebeu a informação e veio correndo para cá, porque a gente não imaginou um deslizamento de terra, né, dentro de um condomínio desse padrão. Sabe o que é? A gente tende a imaginar que onde mora ricão não acontece coisa errada, né? Não pode acontecer alguma coisa. Mas eu mudei, eu vou até fazer uma coisa muito errada como comunicadora, como apresentadora, com a audiência que a gente tem. Eu não quero pregar o caos aqui. Mas para minha vida, desde que eu cobri a tragédia da Serra, eu encaro muito diferente as coisas. Eu acho que a gente tem que desconfiar de tudo, principalmente que a gente mora numa cidade que está entre... Não temos terremoto, temos isso, mas a gente tem morro, tem costa, tem área de mata. Lá na tragédia da Serra, eu não vi só que a gente estava acostumado, infelizmente, a mostrar o Morro do Bumba, que despencou um monte de área pobre, onde se tinha construção irregular, não. Na tragédia da Serra, eu vi mansões com 3, 4 piscinas, carros importados que viraram tamanho de uma geladeira, tudo por causa de deslizamento. Então, desde então, pode ser na área de... Eu não confio em nada, eu não confio em construção nenhuma, gente. Isabelle, quando eu vi a nota da prefeitura dizendo que a gente saiu de estado de alerta para o estado de normalidade, pô, meu estado já é de alerta. O estado de alerta continua, quem né? mora no Rio de Janeiro tem que ter um permanente estado de alerta. A gente passa do estado de alerta para o estado de desespero, depois volta para o estado de alerta. Agora, estado de normalidade, difícil. E se o pessoal do Jardim Pernambuco está em estado de alerta, a gente está como, Márcia? Está de desespero, né, Márcia? Desespero. Estado de desespero foi ótimo. Vou botar até no meu Twitter. Tá certo, então. 5:06. Valeu, Paty. Tomara que eles se recuperem aí. A gente está torcendo, a gente está até brincando porque foram feridos, estão sendo atendidos, está tudo bem. Olha só, a gente vai ao vivo agora. A polícia pede ajuda à população para identificar suspeitos de provocar vazamento em Caxias. Aquela história horrível. O Caio Alex está acompanhando desde que aconteceu essa história. Caia, contigo. Boa tarde. Onde você está agora? Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. A gente está aqui na cidade da polícia, que fica no Jacaré. A delegacia, a DDSD, já começou a investigar tudo o que aconteceu lá na última sexta-feira. Acredita que exista realmente um grupo de milicianos que possam estar envolvidos nesse roubo de combustível naquela região e que tenham ramificações em outros estados, principalmente também em São Paulo e Minas Gerais. Além disso, a pequena Ana Cristina, de 9 anos, segue internada no Hospital Adão Pereira
Pereira Nunes, o estado de saúde dela ainda é gravíssimo, porém estável. Para falar do assunto, a gente está aqui com o doutor Júlio da Silva Filho, delegado titular da DDSD. Doutor, boa tarde para o senhor agora. O que chama atenção é essa participação, provavelmente de milicianos e até mesmo de políticos que poderiam estar envolvidos nesse roubo de combustível, doutor. Boa tarde, amigo. Como eu já disse a você, nós não descartamos nenhuma possibilidade. De um modo geral, essas ações criminosas elas são praticadas por organizações criminosas. Como nós não descartamos nenhuma das possibilidades, nenhuma hipótese, essa hipótese também é tratada por nós. Essas ramificações para outros estados seriam para quais estados e como seria a ação deles? Não, veja, nós não temos ainda a confirmação de que nesses casos específicos teria essa ramificação para outros estados. Mas nós já tivemos situações anteriores, investigadas pela nossa delegacia, em outras gestões, em que havia de fato essa ramificação para o estado do Espírito Santo, São Paulo, inclusive Paraná e Minas Gerais. Isabelle Benito e os nossos convidados estão no estado e participam dessa entrevista a partir de agora. Tubernada, vem para cá, é com você. A gente está no estado mesmo, graças a Deus, está no estúdio aqui, né? Doutor Júlio, deixa eu fazer uma pergunta em relação que a gente está acompanhando, e até o Barça tinha falado para mim, ó, ligação com milícia, não pode se descartar nada, mas principalmente a partir desse episódio triste, tentar de alguma forma uma investigação para se cortar a linha de combustível dessa rota criminosa como um todo, se é para o Espírito Santo, seja para onde for, mas ninguém vai roubar combustível para armazenar em casa. Isso daí tinha destino certo, né? Certamente, nós estamos também intensificando as nossas investigações com relação aos galpões que recebem e armazenam esses combustíveis e buscar apurar quem são esses autores que fazem a receptação desse material, desse produto subtraído da Petrobras. Essas quadrilhas são muito especializadas, né, doutor? Porque aquela gasolina ali é gasolina extremamente pura, com alto poder explosivo e também um alto poder de queimar a pele de quem estivesse ali. E quem estava manuseando ali provavelmente conhece, sabe como pode processar isso. E isso vocês também estão canalizando as forças para investigar isso. Certamente. São organizações criminosas que se especializaram nessa modalidade e nós estamos, então, trabalhando para individualizar cada um desses autores e dar uma resposta o mais breve possível para a nossa sociedade. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse ensejo e acrescentar que a Polícia Civil e as demais entidades, né, é um crime que prejudica a sociedade de um modo geral, então todos nós, né, a sociedade civil organizada e a sociedade de um modo geral, precisamos cerrar fileiras em torno dessa investigação, fornecendo-nos informações para que nós possamos montar esse nosso quebra-cabeça com a maior brevidade possível. E principalmente, doutor Júlio Barça, principalmente dando essa resposta que o doutor Júlio falou, eu me lembro muito bem quando foi preso um cara do Esquadrão de Bombas, da Polícia Civil, e que ele especializava outras pessoas em relação a roubo de banco. Você tem alguém que sabe roubar combustível, se mandar a gente não vai conseguir. Então também tem que ver não só quem compra, mas antes quem treina. Quem é que se especializa a ponto de ser um ladrão de combustível? Certamente, são poucos profissionais que podem fazer isso. Mandar um abraço para o doutor Júlio Filho, foi meu professor na Cadepol, grande abraço, grande delegado de polícia. É uma quadrilha, Isabelle, extremamente sofisticada, a gente percebe isso, né? Extremamente sofisticada. Não é qualquer profissional que tem essa expertise, que saiba fazer isso. E o doutor Júlio tem toda a razão, né? Quando a polícia conta com a ajuda da sociedade, o nosso maior capital se chama informação. Então, informação para nós é muito importante. Então, confie na Polícia Civil. Quanto mais informação nós tivermos, mais fácil, mais rápido nós chegaremos nos autores, né? Que eu tenho certeza que a DDSD vai chegar. Então, reforçando aí a mensagem do doutor Júlio, população, ajudem a delegacia a chegar nesses criminosos, porque realmente, como ele falou, é um crime que afeta toda a sociedade. Não só na questão financeira, não só no crime, mas principalmente no risco que as pessoas no entorno correram, e é o que aconteceu. Entre elas, das pessoas feridas, o caso mais grave a gente tem. Pode continuar aí, doutor Júlio? Eu vou chamar a reportagem aqui, que a gente está acompanhando o drama da mãe da menina de 9 anos, que teve queimaduras em 80% do corpo. Ela segue internada, mas infelizmente o estado dela ainda é gravíssimo. Veja na reportagem. A área onde ocorreu o vazamento permanece interditada no Parque Capivari, em Duque de Caxias.
técnicos da Transpetro, subsidiária da Petrobras responsável pelo duto rompido, fazem o trabalho de descontaminação do solo. O vazamento foi contido, mas o risco de incêndio não está descartado. Existe sim risco de incêndio na área, porque houve um vazamento muito grande de gasolina. Essa gasolina não foi toda retirada, grande parte dela percolou no solo e grande parte estamos tirando em caminhões tanques. O fornecimento de energia elétrica já foi normalizado, mas os moradores não puderam voltar para casa por causa do forte cheiro de combustível. Dos 3 feridos que estavam hospitalizados, 2 receberam alta neste sábado. A única que continua internada no hospital de Duque de Caxias é a menina Ana Cristina Pacheco, de 9 anos. Ela teve queimaduras em 80% do corpo. Eu tô esperando um milagre, porque isso aí que eu sirvo ao Deus do impossível, que ele tá operando um milagre na vida da minha filha. Uma das linhas de investigação da polícia é de que a tentativa de furto de combustível tenha sido uma ação de milícias. Já houve prisão de milicianos pelo mesmo tipo de crime aqui, na Baixada Fluminense. E a Prefeitura de Duque de Caxias decidiu multar a Transpetro em 17 milhões de reais. A empresa ainda espera reverter essa multa, alegando que é vítima dos furtos de combustível e que é impossível fiscalizar os 15 mil quilômetros de dutos que tem em todo o país. Uma faixa de duto, por exemplo, quando foi concebida, não existia população em volta. Hoje nós temos faixas de duto que estão dentro de grandes comunidades, às vezes comunidade com alto risco, para acesso a essa comunidade. A Transpetro informa que no primeiro trimestre de 2019 houve 38 casos de furto ou tentativa de furto nos dutos operados pela companhia em todo o país. Só no estado do Rio foram 7 casos. Olha só, gente, muito obrigada, doutor Júlio, ao vivo com a gente. A gente vai trazer informação agora atualizada. Obrigada, Caio, pelas informações. As informações agora, bota a imagem aí, operação lá em São Gonçalo. A gente falou aqui sobre essa guerra. Bárcia tinha alertado na sexta-feira que isso poderia acontecer. Não é a primeira vez que se tem o tal do golpe do Estado. A gente está falando do Comando Vermelho. Desde a morte do Schumacher, a gente vê uma disputa nessas localidades. Só para se ter uma ideia, são 200 mil pessoas que moram ali no Jardim Catarina. A gente está falando também de uma guerra que se estende ao Salgueiro. A gente está falando ali de poder não só de tráfico de drogas, né, Bárcia? A gente não está falando só de tráfico de drogas. Você citou muito bem ali a BR, que a intervenção chegou a fazer um cinturão de segurança com os militares. Durou uma semana, se cessou os roubos, mas assim que saíram os soldados, voltou tudo de novo. Roubo de carga. Roubo de carga. Roubo de carga, né? Também. Roubo de carga demais. Ali essa quadrilha também é especializada em roubo de carga. Hoje a gente vê essas quadrilhas, né? Elas têm diversas fontes de financiamento. A gente chama de traficantes de droga porque é um apelido. Porque na já verdade, existe. Porque uma organização criminosa, ali é Comando Vermelho, que é uma organização criminosa sempre violenta, né? Praticam ali sequestros, roubo de carga, tráfico de drogas, enfim, todo tipo de atividade criminosa que dê lucro para eles. A verdade é essa. Então, é um grupo extremamente violento e essa é a preocupação. E é um grupo, Isabelle, que já fez refém toda a cidade de São Gonçalo. A verdade é essa. É verdade. É uma cidade que está ali refém dessa organização criminosa. E daqui a pouco a gente vai ter a reportagem completa. A gente está aí, ó, você está vendo as imagens que a gente está trazendo para vocês. A nossa equipe de reportagem acompanhou essa operação das duas polícias, da civil e da militar, tá? A gente vai mostrar para vocês agora o rastro, né, de destruição da ventania de ontem à noite, transtornos em todo o estado do Rio de Janeiro. Um dos locais mais atingidos foi o bairro da Urca. A Patrícia Radles conta pra gente. Rodou. Essas imagens mostram o momento em que o vento chega com força na Praia Vermelha. Ele carrega parte das barracas. As pessoas correm. Pouco tempo depois, mais uma rajada. E agora as barracas menores vão pelos ares. De repente eu senti um pessoal já preocupado saindo correndo lá no início da feira. Olhei para lá e vi aquela cortina de terra e poeira. Aí eu vi o pessoal, as barracas começando a voar, estavam voando na minha direção, aí eu realmente saí para me abrigar. O cenário hoje era de destruição. Pelo menos 3 eventos aconteciam aqui na Praia Vermelha quando o vendaval começou. As pessoas disseram que foi de repente e durou cerca de meia hora. O local estava lotado quando tudo foi pelos ares. Olha só, essa parte da estrutura metálica desabou e atingiu esses 2 veículos.
voou os banheiros químicos, aí minha esposa saiu do chão, o vento jogou ela para cima, peguei ela e a gente correu para o outro lado da rua, ali para o quartel do Exército, o pessoal abrigou a gente ali, ficamos ali até diminuir. 3 pessoas foram machucadas, feridas, entendeu? Principalmente um casal que trabalha na areia, machucou a perna. O pessoal saiu muito no prejuízo, né? Muito prejuízo, foi muita coisa quebrada. Os ventos fortes chegaram a mais de 100 km por hora na praia de Copacabana. A ventania foi provocada pelo avanço de uma frente fria, que fez o rio entrar em estágio de atenção. Foram registradas pelo menos 60 quedas de árvores na cidade do Rio. Na Tijuca, a Rua Conde de Bonfim ficou interditada de madrugada. Na Avenida Presidente Vargas, uma Kombi foi atingida. Eu passando, dirigindo a 60, de repente a árvore caiu em cima do carro, por pouco não me matou, nem eu, nem os companheiros que estavam comigo no carro. O motorista deste carro escapou por pouco. Só que quando eu escutei o barulho, já o ouvido estourou tudo, e quando eu olhei pelo retrovisor, vi que a Kombi estava presa. Aqui na Rua Lopes Silva, mais estragos. Olha só, muitos galhos dessa árvore caíram, atingiram até a fiação e acertaram aí a varanda dessa casa. Por sorte, ninguém se feriu. Transtorno também dentro de casa. Aqui na residência da Dona Vera, olha só, o pessoal está sem energia elétrica desde as 8 horas da noite de ontem. E a maior preocupação é aqui na cozinha, porque olha só, daqui a pouco os alimentos vão começar a estragar, não é isso, Dona Vera? Sim, nós estamos desde ontem à noite, né? Estamos preocupados porque também tem uma criança aqui de 2 anos, né? Que precisa da energia. A empresa já veio ou não? Não, a empresa ainda não veio, ninguém nos procurou ainda, né? Além de Benfica, muitas regiões ficaram sem energia elétrica, como São Cristóvão, Estácio, Taquara, Tijuca e Lagoa. Avenida Brasil, próximo a Bangu, Realengo, aqui, ó. No Morro do Andaraí, uma árvore caiu, quebrou um poste e derrubou parte da casa deste idoso. Situação complicada. Na Cidade das Artes, uma estrutura de ferro se soltou. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. Estragos também em outras regiões do estado. Em Angra dos Reis, mesas e cadeiras voaram na praia de Aquidabã. As imagens são impressionantes. Hoje de manhã, na cidade do Rio, muitos ainda sofriam com os transtornos provocados pela ventania. Homens da Light e da Conlurb estiveram em diversos pontos para tentar normalizar a situação. Sem luz, o Colégio Pedro II suspendeu as aulas. A circulação dos trens na estação de Belfor Roxo também ficou interrompida nas primeiras horas da manhã, por causa de objetos caídos na rede aérea e árvores tombadas na linha férrea. Rapaz, que olha só, falei isso hoje pela manhã lá no meu programa de rádio. A gente já tá vindo de chuva com chuva. Com a gente falando desde semana passada que ainda em alguns locais do Rio de Janeiro, barro, galho e tudo mais, ainda estava. Depois a gente teve ainda uma suspeita ou até uma paralisação ali da Conlurb, os trabalhos já ficaram comprometidos. Aí a gente vem com esse vendaval, é o que o Barça falou, né, professor? O estágio de desespero é constante, né? A gente fica angustiado mesmo, assim, o que vai acontecer, né? É exatamente isso. E é o seguinte, Isabelle, a gente já não conseguia lidar, né, falando em termos de cidade do Rio de Janeiro particularmente, estar preparado para uma coisa. A gente não conseguia lidar com o clima como ele era no passado recente. Agora, nós temos que entender que nós temos que nos acostumar cada vez mais com esse chamado clima extremo. Então, você veja, há um tempo atrás, né, a gente sofreu com chuvas que foram as maiores da história da cidade. E agora estamos vivendo, né, uma ventania que ultrapassa 100 km por hora. E a gente também não está preparado. Você imagina, Isabelle, se nesse contexto que você acaba de dizer, né, com terra já encharcada, com os resquícios da chuva passada, com essa paralisação relativa da Conlurb, né, 60% apenas funcionando, se nós tivéssemos tido ontem essas chuvas acompanhadas
Quer dizer, esse vento acompanhado de chuva. Aí eu acho que nós estaríamos realmente, não no estado de desespero, mas no estado de cataclisma, né? E certamente com muitas vítimas, o que é sempre lamentável. Falando nisso, a gente vai voltar com a Patrícia Hadlich, que está acompanhando lá. Eu falei sobre os feridos que foram levados para o hospital e aqui falei que a gente estava esperando que eles... porque a gente não tinha nenhuma informação, mas a Paty tem agora informação dos feridos, principalmente, né, Paty? Porque muitas vezes não consegue avisar a família, a gente está no ar aqui, a família fica sabendo, sabe onde está trabalhando e se desespera, né? Exatamente, Isabela, é sempre um momento tenso, né? Os funcionários, ainda mais quem estava trabalhando aqui, como você disse, as famílias acompanhando aí o SBT Rio. Agora, os 2 funcionários, né, que se feriram foram levados para o Hospital Miguel Couto, estão neste momento recebendo atendimento. A gente conversou com as pessoas que participaram desse resgate, eles saíram daqui conscientes, orientados, então uma boa notícia. O estado mais grave é do funcionário que aparentemente quebrou o braço e ele também sofreu um corte na cabeça. Agora há pouco, os funcionários, algumas pessoas da GeoRio estiveram aqui, olhando aqui para tentar entender o que é que aconteceu, né, Isabela? Porque foi aqui também um acidente de trabalho. Então, onde aconteceu essa falha, né? Eles estavam justamente fazendo uma contenção na encosta quando houve o deslizamento de terra. Então, falhou a segurança? O que é que aconteceu? Então, 3 funcionários estavam no momento aqui de manhã trabalhando quando essa terra cedeu, deslizou e 2 ficaram parcialmente soterrados. Um conseguiu, no susto, conseguiu pular, ele estava bastante nervoso, só que ele ajudou também no resgate dos colegas. O Corpo de Bombeiros precisou vir aqui tirar os colegas daqui, foi um momento realmente de bastante tensão e isso aconteceu nesse condomínio, né, o Jardim Pernambuco, como a gente falou, no Alto Leblon, que é um condomínio aqui de classe média alta, né, vamos dizer assim, alto luxo. Vamos mostrar o portão da casa que a Isabelle falou na primeira entrada, Isabelle, o que você acha? Ô, Paty! Gente do céu, tu tá muito rica, classe média, mais barata é 10 milhões. Só esse portão já compra minha casa, a casa da família, é o Minha Casa Minha Vida total aí. Com tua casa eu troco. A Paty maravilhosa trazendo as informações e já mostrou, porque eu tenho uma curiosidade de ver casa chique assim, gente, vocês não têm? Ah, eu sou dessa. Então, passo na porta de algumas casas e falo, gente, se tivesse o turismo, eu entrava, eu pagava, não é, Bárcia? Verdade. Só tá me olhando e falando, né? essa minha amiga tem espírito de pobre lascada. Só pra conhecer, né? Só pra conhecer. Valeu, Paty. A Paty é riquíssima, classe média alta e mete um portão desse na nossa cara. Valeu, Paty, pelas informações. E a gente aí tranquilizando as famílias, foram atendidos. Um tá com o braço quebrado, mas já tá sendo atendido no Miguel Couto, tá bom? Que é bem próximo ali, né? Meio de 24 foram enterrados nesse domingo os corpos do DJ e da adolescente mortos a tiros durante uma briga em bar em Nova Iguaçu. Ê, Baixada, rodou. Parentes e amigos foram se despedir da adolescente Daniele Macema da Silva em meio a muita dor e revolta. Que não seja esquecida a morte dela, que venha prevalecer a justiça, porque nós temos que confiar na justiça, mas nós também temos o direito de sair para se divertir. Depois do enterro, eles foram até o local onde aconteceu a tragédia, fizeram um protesto e pediram o fim da violência. Tem que acabar com a violência. Tudo que nós queremos nessa vida é justiça. É justiça e paz. O crime aconteceu na madrugada de sábado dentro deste bar em Austin, em Nova Iguaçu. Segundo a polícia militar, o motivo teria sido uma discussão no estabelecimento. Briga no bar por causa de questão de ciúme, de um mexer com a mulher de outro. E começou os tiros. Este rapaz, que não quer ser identificado, foi atingido no quadril quando passava em frente ao bar. No exato momento que eu passei, começou um tiroteio. E levei um tiro na região do quadril. Fui me afastando e tal, até que outras pessoas vieram me socorrer para ver como é que eu tava, mas foi um grande livramento mesmo. Daniele, de 17 anos, não teve a mesma sorte. Ela foi atingida por 2 tiros, um no peito e o outro na barriga. A adolescente foi socorrida e levada para este hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O DJ Marcos Rodrigues dos Santos, de 20 anos, também foi baleado e morreu no local. Os feridos foram levados para esta unidade de pronto atendimento em Austin e depois transferidos para um hospital da região. Uma das vítimas, Felipe Marcos de Menezes, de 21 anos, foi atingido no tórax e no abdômen. 2 das 5 vítimas que deram entrada aqui no Hospital Geral de Nova Iguaçu continuam internadas. Felipe Marcos passou por cirurgia e está em uma unidade de tratamento intensivo.
Já Ivan Moraes da Silva foi submetido a um procedimento no joelho e o estado de saúde dele é considerado estável. De acordo com o delegado responsável pelo caso, nenhuma das vítimas tinha relação com o atirador. Os investigadores agora estão ouvindo testemunhas e também buscando imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o assassino. Aí é o tipo de coisa que a gente fala que a violência, ela infelizmente é democrática, pode atingir qualquer um, mas esse tipo de morte, a gente vê muito nesses lugares onde a gente sabe que já é historicamente violenta. Agora, você ter uma pessoa que se diz que teve um livramento porque está num bar e começa um tiroteio, a gente vê o tanto que as pessoas não só são violentas, como estão armadas, basta na Baixada, Verdade. então... Assim, eu acho que desmistifica um pouco aquela que o brasileiro é um povo pacífico, não é. A gente vive numa sociedade extremamente violenta, essa é a verdade, né? Diariamente nós vemos mortes por briga de trânsito, briga em bar. Nós somos um povo, infelizmente, extremamente violento. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso e estudar esse fenômeno. Por que nós, brasileiros, nos tornamos um povo violento, né? Um povo que uma briga de bar se torna uma tragédia como essa, né? A gente está... Isso é o nosso cotidiano. Infelizmente, quem trabalha na delegacia, né, quem é policial, vê isso todos os dias. Brigas que se transformam em tragédias, pessoas que resolvem os seus problemas na base do tiro, do homicídio, do crime. Então, isso eu acho que é um fenômeno que tem que ser estudado. Como nós nos tornamos uma sociedade tão violenta. Agora, ali, a gente sabe que ali no bairro, a gente viu pelas imagens e tudo mais, e a delegacia de homicídios vai além do que é isso que a gente está falando, e quem atirou, mas também o porquê atirou. Muitas vezes a gente sabe que nessas localidades se forma uma treta aqui, uma treta ali, mas para aproveitar e matar quem ele queria matar. Tem que saber se é isso também, né? Pois é, claro. Por trás do homicídio tem sempre uma história, né? E essa história vai ser revelada na investigação, sem dúvida nenhuma. O que se falou ali que seria por conta de uma desavença para a menina e tudo mais. Pois é, mas... Imagina se toda vez a gente tinha um criminoso armado ali, né? O que eu falo para os criminosos, que quando chega um criminoso preso com porte de arma, eu sempre pergunto para ele, qual o ato de virtude que você ia fazer com essa arma? Pois é. Quer dizer, o cara tá com uma arma ali porque ele quer cometer um crime, a verdade é essa. Tá com uma arma, ele quer cometer um crime. Essa é a verdade. E ele estava com uma arma ali pronto para cometer o crime, surgiu a oportunidade ali, ele matou. Matou 2, né? Ainda feriu outros. Olha só, 2 irmãos acusados de matar um PM da reserva no centro do Rio se entregaram à polícia nesse final de semana. Um confessou o crime, mas o outro disse que é inocente. Um terceiro suspeito já tinha sido preso na última sexta-feira. Lembra? Pode rodar. Renato do Nascimento Silva se entregou na delegacia de homicídios na noite de sábado. Tô arrependido, mas fazer o quê? Agora eu vou pagar o preço agora. Ele confessou a participação no crime. Eu não quis fazer isso que eu fiz, mas infelizmente, entendeu? Ele meteu a mão na arma e eu já tava com uma na mão e eu nem pensei, só na hora que eu abri a porta, não tive nem reação. O irmão dele, Rafael do Nascimento Silva, também se apresentou à polícia, mas disse que é inocente. Eu vim aqui agora na delegacia da capital me entregar, porque eu estou sendo procurado pela polícia, sendo que eu não cometi crime nenhum. Quem cometeu o crime foi meu irmão, Renato do Nascimento Silva. Eu sou inocente, eu estou triste por ele, por mim e pelo meu pai. Não tem filmagem minha, eu não saí de filmagem. Todas as pessoas que denunciaram querem me criminar, mas não vou conseguir. Dirley José Cordeiro, de 76 anos, foi assassinado no dia 14 de março ao tentar impedir que 3 bandidos assaltassem uma loja na rua Buenos Aires, na Saara. Segundo investigações, ele foi atingido por 2 tiros. Na última sexta-feira, o terceiro suspeito, Gustavo Dutra dos Santos, foi preso durante uma operação da DH. Ele foi encontrado numa casa em Queimados, na Baixada Fluminense, e não resistiu à prisão. Não, porque assim, parece que a gente está vendo algo que a gente não entendeu. Você aí de casa também ficou com essa mesma sensação, mas é exatamente isso. Renato chegando na delegacia, sexta-feira a Carregosa entrou aqui e falou, Renato que atirou. Renato chega na delegacia como se fosse registrar uma queixa de roubo de celular. Ele entrou na delegacia, depois bota a entrevista dele, por favor. Bota a entrevista. Aí você fala assim, o cara vai se entregar e falar, doutor Carregosa, olha só, não matei ninguém, tá? Eu tô aqui me entregando, porque não sei, porque, sinceramente, eu vi meu nome, vi só falando que eu atirei lá na Isabelle Benito, então eu vim aqui pra me falar que eu sou inocente e tudo mais. Aí o cara vira e fala isso daqui pra repórter, vai.
Tô arrependido, mas fazer o quê? Agora eu vou pagar o preço agora. Não, continua, por favor. Ele confessou na... Fazer isso que eu fiz, mas felizmente, entendeu? Ele meteu a mão na arma e eu já tava com uma na mão e eu nem pensei, só na hora que eu abri a porta, não tive nem reação. O irmão... Não pensei. Primeiro assim, ele chega, ele fala, matei mesmo, tô arrependido. Tá arrependido porque deu de cara com... Tá arrependido porque foi pego. Né? Não, fazer o quê, né? Tô arrependido. Fazer o quê? Tá arrependido porque a investigação chegou até ele, identificou ele, a gente publicou o nome dele aqui. Então, por isso que ele tá arrependido. Né? Tá arrependido porque deu ruim no linguajar popular aí. Exatamente. Por isso que tá arrependido. Tá arrependido porque a investigação foi um sucesso. Exatamente. Por isso que tá arrependido. Fazer o quê? Eu tava lá, fui assaltar, ele apareceu na minha frente, já tava... Calma, fazer o quê? Ah, meu filho do céu. Rapaz, eu vou apresentar esse programa, se Deus quiser, há muito tempo, que eu preciso de emprego, óbvio, né? E adoro estar aqui com você. Mas eu ainda não vou ver tudo. Não vou ver tudo. Você olha a cara do sujeito, a disfarçatez é imensa. Nossa Senhora, é surreal. É um desprovimento de empatia da vida. Da entrevista. Botou a melhor camiseta, se entregou? Tô arrependido, mas fazer o quê? Fazer o quê, né, Brasil? 12h33. Você vai ver agora a reportagem completa. O traficante 2N virou o alvo dos bandidos do Comando Vermelho. A ordem para caçar o criminoso partiu dos chefes do tráfico que estão dentro da cadeia. Hoje, as polícias militar e civil fizeram a busca em São Gonçalo. Houve troca de tiros e o repórter Jackson Silva acompanhou a ação com exclusividade. Pode jogar. No complexo do Salgueiro, houve troca de tiros entre policiais civis e traficantes. Porra, terror nenhum. Tropa do Coroa do Rabicó. Um helicóptero sobrevoou a comunidade Jardim Catarina, uma das mais violentas de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. As viaturas da Polícia Militar cercaram todos os pontos do Jardim Catarina. Os PMs estão em busca dos traficantes que estão escondidos nesta região. Todas as ruas estão lotadas de barricadas. Os moradores precisam dar uma volta para colocar os carros daquele lado. A retroescavadeira retira todas elas daqui. O único problema é que ela está colocando nesse mato, porque a prefeitura não mandou o caminhão. A todo momento, o reforço chega para ocupar toda a região e impedir que armas ou drogas saiam daqui. Um veículo blindado deu apoio à ação. As buscas também foram feitas nas matas. Policiais rodoviários federais e policiais militares fizeram a varredura à procura dos bandidos. O clima na região ficou ainda pior após a informação sobre a morte do traficante Schumacher Antonácio do Rosário na última quinta-feira. Ele era o chefe do tráfico no Jardim Catarina. O corpo dele ainda não foi encontrado, mas o caso já está com a divisão de homicídios. A ordem para matar o bandido partiu de Thomas Jason Vieira Gomes, mais conhecido como 2N. Ele era o chefe do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, também em São Gonçalo. 2N foi expulso do Comando Vermelho por líderes que já estão presos. A polícia não descarta a possibilidade dele estar escondido no Complexo do Salgueiro. O que se sabe até agora é que 2N passou a ser caçado por bandidos que ele fez parte da facção criminosa e pelos policiais. Os traficantes Marcelo da Silva Leitão, o Bigode, e Antônio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó, estão presos em um presídio federal. Mesmo na cadeia, eles ordenaram a morte de 2N. Esse carro roubado foi usado pelos criminosos. Nele, os bandidos colocaram um boneco exatamente aqui, fazendo alusão a 2N. Vários criminosos, armados com fuzis, apontaram para o boneco. Um deles chegou a atirar, olha só, furou o vidro e acabou atingindo o banco do motorista. Estamos operando aqui desde quinta-feira à noite. A gente começou um trabalho de retirada das barricadas
que é para dar uma fluidez das pessoas, dos moradores. 2N e Schumacher eram amigos de longas datas. Até nas ações criminosas, mesmo sendo líderes, eles atuavam juntos com os comparsas. As informações que nós tínhamos que eles eram aliados e o que aconteceu é o que está sendo levantado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, das Forças de Segurança, né? Em 2017, o SBT denunciou a atuação deles em São Gonçalo. Na série Tráfico S.A., mostramos que 2N e Schumacher eram os responsáveis pela violência na região. Os dois bandidos lideraram assaltos a ônibus e comandavam os roubos de cargas. A ocupação no Jardim Catarina é por tempo indeterminado. Olha só, a gente já falou, aqui o Bárcia já explicou muito bem o que são essas facções, o que está acontecendo por lá, a questão da financeira, que não é só tráfico, a gente chama de tráfico, porque já é conhecido, mas são várias práticas criminosas. Mas o que a polícia tem que fazer nesse momento, Bárcia? Primeira coisa, não tem como não ocupar. Tem que se ocupar, mas não se tem um efetivo para ficar lá o tempo todo, porque é um tamanho gigante, uma força que precisa de um montante de polícia civil, polícia militar com um grande efetivo. O que tem que ser feito? Qual é o planejamento? Porque tem que se prender essas lideranças, né? A curto prazo, Isabelle, a gente tem que pensar na população que está ali e no meio da linha de tiro entre os traficantes. Então, a curto prazo, o desafio é pacificar essa região. É ocupar para pacificar a região. Isso é a curto prazo. A médio e longo prazo, é claro, tem que ser feito um trabalho para se quebrar essa organização criminosa, né? Para se chegar a essa organização criminosa, para se prender esses criminosos. Isso é um trabalho a médio e longo prazo. Agora, a curto prazo, a polícia está fazendo certo, fazendo uma operação, ocupando esse território para não impedir ali uma guerra onde a população de bem vai estar ali na linha de tiro. A gente está falando de uma população que fica sem levar para a escola, sem ir trabalhar, que fica refém desses traficantes. E a gente está vendo agora essa população refém porque teve essa morte deles, esses vídeos que acabam na internet. Mas é diariamente isso, professor. Pois é, independente da divulgação, independente daquilo que nós conseguimos enxergar, a gente sabe concretamente que há um domínio, né, dessas áreas por parte desses grupos criminosos. E esses grupos criminosos, todos eles, sejam traficantes ou milicianos, nesse caso aí são traficantes, mas a gente, né, cobre a cidade inteira, então percebe uma realidade que é muito mais ampla do que aquela específica do Jardim Catarina. Esses grupos, eles oprimem a sociedade. Eles extorquem dinheiro, eles impõem a própria lei, eles estupram, eles agridem, eles cometem todo tipo de violência contra o cidadão que fica ali desguarnecido. Por isso eu fiquei muito feliz com essa resposta que o Bárcia deu agora à tua pergunta, Isabelle. A preocupação fundamental da polícia nesse momento é a proteção do cidadão, dessa pessoa mais vulnerável que está ali sendo vitimizada diariamente por esses grupos criminosos. É em nome dessa sociedade que a gente aplaude realmente a operação da polícia, esperando, né, que ela seja efetiva e que não tenhamos aí nenhuma vítima, né, civil. A gente está aqui, o Jackson me mandou aqui um WhatsApp que eu acho muito pertinente, o Jackson que acompanhou com exclusividade, Jackson Silva, ele fala o seguinte, Bárcia, para onde vai o 2N? O traficante matou o próprio amigo, instala-se uma guerra nessa localidade, que não é bom também para o tráfico de drogas, tem que bancar muito esse troço, porque ele fica sem paradeiro, né? Ele fica instável, porque ele não sabe quem é o inimigo ali, né? Não é só se combater de não ser pego pela polícia, é muito maior que isso. Claro, isso não é informação de investigação, de inteligência, nem nada, né? Isso é uma suposição minha, mas a impressão que dá é que ele cometeu esse crime sem autorização dos chefes maiores da organização criminosa. É por isso que ele está sendo agora responsabilizado, é por isso que houve essa ordem de matá-lo. Ele deve ter um grupo, e esse grupo, pelo que eu soube, está até encurralado. Olha o perigo disso. Então, essa é a guerra, né? Esse grupo está lutando pela vida, está encurralado ali pela organização criminosa. O que pode acontecer? No meio dessa guerra ali, ele pode pular para uma outra organização criminosa. Enfim, aí o desdobramento da guerra é difícil a gente prever. Mas ele pode muito bem pular para uma outra organização criminosa, o que traria mais terror ainda a essa região. Sim. Porque a gente teria uma disputa aí entre duas organizações, entre duas facções. Exatamente. Hoje, o que acontece é que ele e os comparsas estão encurralados, né, e cercados por outros criminosos. Muito parecido com o que aconteceu em setembro de 2017,
157, quando algo aconteceu com o 157 e com o NEM dentro da Rocinha. E que a gente viu no que deu. O Exército teve que ser chamado, diz que estabilizou e tal. Foi uma semana teve a presença de várias pessoas do Exército. Tal. Saíram, a guerra continuou, porque eles sabem também estratégia, senão não teriam avançado tanto. O que aconteceu ali foi exatamente isso. O Rogério 157, ele pulou para o Comando Vermelho. Né? Então, ele mudou de organização criminosa. Então, envolveu ali 2 organizações criminosas e se instalou a guerra na Rocinha. Né? Isso é o que pode acontecer aí, não sei, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Espero que os próximos capítulos sejam a polícia ocupando, pacificando essa região e impedindo essa guerra. Inclusive, a gente está ali vendo informações, até o próprio traficante fala, para de fofoquinha aí, porque é até difícil checar esse tipo de informação, e é óbvio que as forças de segurança têm a sua informação oficial, e nesse momento não é mesmo o momento de se passar, porque se acaba dando as cartas entregando ouro ao bandido, que a gente não é só assistido por quê? A gente é assistido também por bandido. Então, eu super compreendo quando não se passa uma informação oficial, em primeiro lugar, a investigação, a prisão, o bem-estar daqueles moradores. Mas existe também essa especulação, já que tudo é jogado na internet e tudo mais, de que o 2N teria conseguido, pela Baía de Guanabara, chegar ao Morro do Dendê. A polícia checa esse tipo de informação. Lembrando que o Dendê também não é tão fácil chegar ali, porque a gente tem no Dendê uma liderança... do outro lado, do outro lado. Não, e não é só uma questão de logística. A gente tem o cara do Dendê, como é o nome dele? Guarabu. O Guarabu, que se sustenta há um tempão, ninguém sabe, virou até uma entidade Guarabu, que não é preso, então não sei se para bandidagem de lá, o cara conseguiria abrigo num lugar como esse, que chama atenção nesse momento total da segurança, né, Bárcia? Exatamente. Isso já são informações de inteligência, né, que a gente, como você falou, isso não é para ser divulgado, né, isso é para ser divulgado depois da prisão deles. Sim. Espero que todas as informações resultem nas prisões e aí depois é divulgado isso com êxito, né? Inteligência a gente trata dessa forma. Inteligência também envolve o sigilo. Agora é bom destacar, né, porque muitas vezes esses traficantes são glamorizados. Olha como é que é a vida deles. Na verdade, a vida deles é essa. É se matando, é se escondendo a vida inteira. Toma uma atitude, agora faz o quê? Porque se escondendo, deu certo, é uma né? vida de bicho. É a vida de bicho, se escondendo, fugindo, se matando. É uma vida que não é nem um pouco glamurosa, muito pelo contrário. Né? Escolheram uma vida que não é vida. Ou é preso ou é morto. Ou pela polícia, ou por comparsas, enfim. Então, isso não é futuro para ninguém. Que isso seja uma mensagem aí para os jovens que muitas vezes glamorizam eles. Né? Eu tenho assim, uma dificuldade com falar os apelidos deles, os nomes, porque muitas vezes isso se torna uma referência. E não são. São referências de pessoas que escolheram um caminho errado e que têm uma vida horrorosa, uma vida de fuga, de morte, de violência, de mais nada. Não constroem absolutamente nada, só destrói a si e aos outros. A gente está vendo ali, hoje a gente comentou na redação, e eu me lembro muito bem, o Salgueiro a gente sabe, como eu falei no começo aqui o Salgueiro a gente sabe, o complexo Salgueiro extremamente violento há muito tempo. Até a gente fez aqui, e eu acabei conhecendo o Salgueiro na época do Carro da Linguiça, que era o grupo de extermínio, que eu fiz uma reportagem aqui especial para o SBT Rio. Mas o Jardim Catarina, até então, não tem aquele processo de favelização que contribui para o tráfico se instalar. E mesmo assim ele se instalou. É o que a gente fala aqui, onde você vai cada vez menos tendo poder. Eu lembro que eu fiz uma reportagem da falta de transporte, aí depois a falta de escola, aí a falta de posto de saúde. O que acontece? Vira moeda fácil para o vácuo do Estado. Né? Exatamente. Isso. E aí você tem a miséria se instalando e com ela esse imperialista que a gente pode falar assim, do terror, da ponta do fuzil do traficante. A gente sabe que a opção pelo crime, Isabelle, não é apenas fruto, né, das condições sociais precárias que muitas pessoas vivem. Não. Porque se fosse assim, né, não haveria criminosos em outras classes sociais. Sim. No Brasil, né, a gente está, digamos assim, eu particularmente, estou careca de ver, né, criminosos em diversas classes sociais, principalmente na política. Mas, efetivamente, essa desigualdade tão intensa, essas condições sociais tão precárias, né, essa falta da presença do Estado e da presença social do Estado no cotidiano da população é, sim, um fator que todas as pesquisas apontam como um fator de crescimento e de potencialização, né, dessa captação de mão de obra que o crime tem. E a gente sabe que isso não vai acabar. O Bárcia estava falando aqui, né? Olha, a gente espera que achem o traficante que está sendo, né, procurado. Então você veja, uma das soluções para isso
é que o Comando Vermelho consiga cumprir a sua ordem, que ele venha a falecer pela mão do próprio criminoso. Isso é terrível, a gente perceber essa alternativa, porque é o crime dando solução para o próprio crime. Quando a nossa perspectiva é quem tem que dar essa solução é o Estado. E a gente está falando aqui, não é que a polícia está em busca dele, vamos deixar bem claro aqui, é até um pouco polêmico que eu vou falar, mas a polícia não está atrás dele porque ele matou o Schumacher, né? Porque assim, a gente também matou o Schumacher, se matasse eu, você, a polícia tinha que estar, porque somos cidadãos bem. Agora, não é isso, é porque é um cara extremamente, senão vai parecer que a polícia está toda lá por causa que matou o Schumacher. Schumacher era um cara que pagava para matar policial, onde conseguiu imperar, sim, o reduto nessas comunidades, porque botou no Jardim Catarina barricada em todas as vias de acesso, um troço que é gigantesco. Então, se tem que colaborar com a polícia assim, não estamos nem falando que o povo pode falar assim, quer colaborar com a polícia, mas ele matou o Schumacher, gente. Não, quer que colabora com a polícia, e é preciso colaborar com a polícia, né, Bárcia? Justamente para não se criar um novo Schumacher, né? E a prisão do 2N agora, certamente... traria a essa comunidade a pacificação. A gente tem que lembrar aqui, como o professor falou muito bem, que essa guerra, quem está na linha de tiro ali é a população. A minha preocupação, a preocupação da polícia, certamente é essa população, que é ali refém dessa organização criminosa e que nesse momento de guerra fica aterrorizada, fica no meio de uma linha de tiro, né? Então nós precisamos, a prisão do 2N certamente traria pacificação para essa região, né? Encerraria essa guerra e tranquilidade para essa comunidade. Uma curiosidade, no momento que eles entram nessa crise, que eles entram nessa briga entre eles, é muito mais fácil tomar uma localidade extremamente dominada por um poder paralelo? É mais fácil, certamente. É mais fácil porque eles se movimentam mais, eles deixam, eles abrem algumas brechas, que eu não vou dizer quais são, porque, mas eles abrem algumas brechas que dão espaço para a polícia agir ali e tomara que isso aconteça, como aconteceu, por exemplo, na Rocinha, onde o Rogério 57 acabou preso e acabaram presos diversos traficantes ali. Eu faço a pergunta e eles já estão... Caraca, o que ela fez essa pergunta? É só pra gente dar uma incrementada aqui, pra gente já saber. 12h48, vamos pro Complexo do Lins. A Polícia Militar fez uma operação por lá contra o tráfico de drogas. A autoestrada Garajão-Jacarepaguá chegou a ficar fechada nos dois sentidos por 1 hora. Fabinho Barreto conta pra gente. Rodou. Foi um cerco agitado e estratégico. A Rua Barão do Bom Retiro, no entorno do Complexo do Lins, começou o dia movimentada pela presença da polícia, baseada nos acessos às comunidades. O patrulhamento extensivo deu suporte às equipes que entraram nas favelas. Blitzes foram montadas nas extensões de todas as ruas próximas. E para dar segurança aos motoristas e moradores, a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foi fechada às 6h55 da manhã. A ação também teve apoio de policiais em motocicletas, que passaram a manhã circulando pela via que foi aberta ao trânsito 1 hora depois. As operações aqui no Complexo do Lins começaram já durante o final de semana, no sábado, com a participação do Batalhão de Operações Especiais. O BOP abriu caminho para que as tropas da Unidade de Polícia Pacificadora e também do Grupamento de Intervenção Tática pudessem trabalhar na localização de foragidos da Justiça e também para combater o tráfico de drogas. Nossa equipe de reportagem flagrou o momento em que os policiais traziam detido um homem suspeito de participação no tráfico de drogas. Ele foi encontrado pelas equipes da UPP e de Intervenção Tática. A corporação pediu a colaboração de moradores da região para denunciar esconderijos de criminosos, armas e drogas. Mas no entorno das comunidades, os depoimentos ainda são de medo, apesar de alguns aprovarem as operações da polícia. Eu moro no asfalto, né? Mas as pessoas que moram lá em cima é terrível. Muito tiroteio, muito. Já sai de casa preocupado se vai voltar, se não vai, mas aquele negócio, estão combatendo, né? E a gente tem que passar por isso mesmo. Difícil, né? A frase desse senhor é até dolorida, a gente tem que passar por isso mesmo. Mas se chegou a um ponto que, infelizmente, dói. A gente naturaliza a violência. Mas assim, vai fazer como? Vai se combater como uma criminalidade? Porque a gente fala também do Complexo do Lins, tráfico de drogas, mas ali a gente poderia falar assim, o maior reduto de roubadores hoje do Rio de Janeiro. Praticamente todo o programa, se não falar do Salgueiro em São Gonçalo e do Lins ao mesmo tempo, vai falar de um ou do outro, com certeza. Porque são responsáveis, como o Vermelho, né?
né? O Comando Vermelho tem um modus operandi muitíssimo violento, né? Impõe terror mesmo à localidade, né? Com roubos, estimula uma série de crimes violentos. E o Complexo do Lins tem, infelizmente, se notabilizado aí por essa organização criminosa que comete diversos crimes, né? E eu acho que deveria ser, como é, uma prioridade do Estado, né? É uma organização criminosa que ocupa ali o Complexo do Lins, que causa muito problema, Grande muito mais do que o normal. Ali, e agora Jacarepaguá, como a gente tem visto nos últimos tempos. Do outro lado. É, do outro lado. Toda semana aqui, todo dia aqui a gente noticia crimes praticados por essa organização criminosa. Quando eu falo reduto de roubadores, gente, a gente fala a especialidade do bandido que mora aí, pelo amor de Deus. A maioria é gente bem. Quando a gente fala do combate, o combate ao tipo de criminalidade. Só pra gente deixar bem claro aqui. 12h52, continuam as buscas pelo jovem Arthur Oliveira, que desapareceu ao sair para pescar com o irmão e os amigos no feriado de São Jorge. Bombeiros estão utilizando drones no litoral de Mangaratiba para tentar localizar o corpo. Neste final de semana foi enterrado o corpo da terceira vítima. Veja. Emocionados, parentes e amigos foram dar o último adeus a Anderson Martins de Oliveira, de 37 anos. É uma dor muito grande que a gente sente, a gente que é amigo, que é da música. Esse cara vai ficar para sempre nos corações da gente, para sempre. Eles foram executados, mas é difícil. É difícil pra caramba, né? A gente é pai e é difícil pra caramba. Depois de quase uma semana, a família continua sem respostas e ainda vive a dor do desaparecimento de Arthur Nascimento Oliveira, de 18 anos. Esse sofrimento que a gente tá passando, eu, a família toda, né? Os amigos, né? Que tá tudo aí, né? Todo mundo com esse grande sentimento. E eu só espero que eles, a autoridade, resolva isso aí, procura saber quem foi que fez isso, né? Porque sair para poder pescar e chegar a ser executado é difícil, né? No feriado de São Jorge, Arthur e Anderson saíram para pescar em Mangaratiba com mais 2 amigos, Alexander da Conceição Carvalho, de 40 anos, e Paulo Vinícius Farias da Costa, de 25. Mas nenhum deles voltou para casa. Alexander e Paulo foram encontrados mortos na praia de Muriqui, em Mangaratiba. Já Anderson, mesmo baleado, conseguiu nadar até uma ilha próxima e foi socorrido em estado grave para um hospital da região. Na quinta-feira passada, os parentes receberam a notícia de que Anderson havia falecido. Acabei de receber uma ligação agora da minha cunhada que o hospital ligou para ela, pediu para levar os documentos do Anderson, que ele acabou de vir a óbito. O Corpo de Bombeiros está usando drones no litoral de Mangaratiba para tentar localizar o corpo de Arthur. A Polícia Civil está investigando o caso. Uma das hipóteses é de que os 4 amigos teriam sido confundidos com criminosos e executados por milicianos da região. Familiares receberam um vídeo de um corpo boiando nos arredores da praia de Mangaratiba. O tio da família, Fernando Oliveira, afirmou que todas as características eram as mesmas do sobrinho Arthur, mas o corpo ainda não foi encontrado. O carro em que os 2 irmãos estavam foi localizado no município de Itaguaí. Anderson, Alexander e Paulo Vinícius eram músicos da banda Rio 40 Graus. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não. E assim, por mais que a família tenha medo, e a gente compreende, a gente conversou ao vivo aqui com o tio, a investigação segue numa linha de que jovens mortos com um tiro não é uma tentativa de assalto, é difícil, né, Bassa? A princípio, algo ligado à execução. Ainda mais sabendo da região onde foi, da organização criminosa que ocupa ali, né? Ali é uma região dominada pela milícia, que também é uma organização criminosa extremamente violenta, né? Que capaz de praticar esse tipo de crime. Então a gente tudo leva a crer, claro, só a investigação é que vai revelar as verdadeiras causas. Tenho certeza que eles estão no caminho, né? Inclusive porque tem um sobrevivente, mas é uma história muito triste, né? Muito triste. Agora, gente, tinha um corpo, o dia que a gente entrou aqui, tinha a imagem de um corpo, era do pescador que tinha desaparecido, não é, Humberto? Não era do pescador, não era? Que também tinha desaparecido, porque existia a esperança de ser o menino, né? O corpo do menino, mas
mas não foi confirmado, ou seja, por isso que a gente colocou que as buscas continuam pelo músico. Ele seria irmão de um outro músico que também teria falecido, tinha comemorado 18 anos, menos de uma semana antes. 12h56, um projeto da Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada, melhora a qualidade de vida de pacientes com deficiência na audição. Durante o fim de semana, foi realizado um mutirão para a entrega de aparelhos auditivos. O repórter Daniel Penafirme foi conferir. Rodou. Seu Sebastião é só felicidade. Tinha esse aparelho auditivo aí, ó. Não funcionava direito. O aposentado já não ouvia mais nada. Recebeu aparelhos auditivos novinhos em folha. E aí, tudo mudou. Bem melhor que a gente ouve, Tô ouvindo mais do que um passarinho, né? Ao todo, 80 pacientes do Centro de Saúde Auditiva do Hospital Moacir do Carmo receberam os aparelhos. A iniciativa faz parte de um mutirão da Secretaria de Saúde de Duque de Caxias. Aqui não é só o aparelho auditivo. Você tem um tratamento, são 40 profissionais que hoje ele também faz uma prevenção para as pessoas não perderem a audição. Olha, cada aparelho desse aqui que está na minha mão custou cerca de R$4.000. Eles são moderníssimos, de alta tecnologia e foram encomendados e também comprados de acordo com a necessidade de cada um desses pacientes aqui. Primeiramente, o paciente ele precisa de um diagnóstico. A gente precisa detectar se ele realmente tem uma perda de audição ou se a queixa está referente a outras questões de labirinto, de tonteira, equilíbrio, zumbido. E aí a gente faz esse diagnóstico aqui, faz os exames, verificando realmente que existe uma perda de audição e que esse caso é indicativo de uso do aparelho auditivo. Aí sim a gente passa para a etapa da adaptação dos aparelhos auditivos. Desde a inauguração, em agosto do ano passado, mais de 8.000 pacientes já passaram pela unidade. Só de aparelhos auditivos, houve a distribuição de 4.500 em menos de um ano. A gente tem atendido toda a região metropolitana no Rio, agora está migrando para cá o povo do interior. Como também acontece no Hospital do Olho. O Centro de Audiologia, que hoje mais de 70% dos atendimentos são de pessoas que moram fora de Duque de Caxias. E a cidade tem acolhido essa população com muito carinho, respeito e dignidade. E a terceira temporada do programa Cozinheiro vs Chefes começou neste sábado. O repórter Daniel Penafirme foi até a casa da Valéria acompanhar a emoção de parentes e amigos com a estreia de uma das protagonistas, desse nosso reality show. Veja só. A comunidade parou. TV na calçada, tenda para proteger do sol, bolinhas coloridas. Tava bacana. Todo mundo de olho na TV e, claro, ligado no SBT. É que a moradora, agora mais ilustre do local, estava bem ali naquela tela, E o sentimento da galera, qual é? A comunidade está tranquila, está todo mundo feliz e torcendo por ela, que ela venha ganhar e que essa participação dela não seja só uma participação, que ela seja uma vitoriosa. O maior orgulho da minha irmã, porque ela sempre lutou por isso, faz quentinha desde cedo e querendo trabalhar, tendo uma oportunidade nessa na vida, fico feliz por ela e eu espero que ela ganhe, No programa, Valéria Coelho, cozinheira por vocação, desafia chefes renomados de restaurantes badalados. Ela precisa reproduzir as receitas deles. E eles, por sua vez, ficam com a tarefa de cozinhar pratos típicos do universo dela. Comida mais simples, menos elaborada, mas bem difícil de fazer. Ao todo, o programa tem 13 episódios. E o detalhe é que muitos deles, inclusive os da reta final, ainda não foram gravados, Isso quer dizer o seguinte, que nem mesmo a própria Valéria sabe o que vai acontecer com ela ao longo do programa. Ela não sabe ainda se vai ganhar ou perder dos chefes. Das gravações, todo dia é uma surpresa. Cada coisa estranha que eu não sei nem falar nome direito, mas eu vou lá e aí me arrisco e faço, entendeu? Dou tudo de mim, mas é uma novidade muito difícil, gente. Muito difícil. Valéria tem 44 anos, já trabalhou em casa de família, em restaurantes e hoje faz quentinhas para vender. Sonha, é claro, em ser chefe de cozinha. Hoje, com o programa, está bem mais próxima de alcançar o que sempre quis. É um sonho muito grande mesmo de ser chefe de cozinha, de trabalhar, ser reconhecida no mercado de trabalho, entendeu? E mudar de vida, Show de bola, vai conseguir. Ih, eu não posso torcer, chefe? Valeu, Valéria, olha só. Tamo de volta, tamo junto. Professor, beijo pra quem? Pra minha tia, a Valda, que está se recuperando lá no Hospital São Vicente de Paula, ali na Tijuca. E pro nosso amigo Marcos Amin, que também está adoentado hoje e também se recupera. Saúde e paz a todos aí. E aí, Bárcia, beijo pra quem? Mandar um beijo pra Renata Luciana e pra filha dela, Isabela. Pra Bruna,
guardou meu carro ontem na Lagoa ali. Beijão pra Bruna que pediu. Jabá. Pra Esther Lima, pra Mari e pro Ronaldo de Itaperuna e pra Rosana Oliveira. Tá certo, meninos. Muito obrigada pela companhia de hoje, mais uma vez, por essa parceria. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, pro mototaxista de Belfor Roxo, e pro Camelo aí. Ai, Camelo é o bairro, né? Beijo pra Elaine ali, ó. Um beijo aqui, ó, anotado nesse papel. Eu tentei entender. É o Camelo ou pra Elaine que quer mandar beijo? É o Cezinha que anotou. Beijo pra Elaine e pro Camelo também. Cadê meu olá? Ela tá chegando. Olá! Fernandinha Maia, Pedro e Rudi. E também Casimiro aí chegando pra vocês com o Esporte SBT Esporte Rio. Vai lá, Fefe. Beijo, Isa. Boa tarde.